acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que essa palavra, né, que nós sempre temos trazido aqui, eu creio que tem feito grandes coisas, né, porque onde a palavra de Deus ela é ministrada, milagres acontecem. Eu creio que você já tem sido curado, você já tem sido revestido pela palavra de Deus. Então eu quero continuar te motivando a não somente ler a palavra, mas estudar a palavra do Senhor. Que você possa ter o hábito, né, de todos os dias separar um tempo, né, um tempo para falar com Deus, ter o seu TSD, tempo a sós com Deus. Eu quero te motivar realmente a você buscar essa presença do Senhor em sua vida. Eu quero desde já agradecer a você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido através da TV Correio da Manhã, você que tem nos seguido nas redes sociais, você que tem compartilhado a palavra de Deus, você, né, que mora aí no Carangola, né, nós temos muitas pessoas que têm nos assistido e têm falado, pastor, manda um abraço aqui para o Carangola. Então você que mora no Carangola, no bairro Carangola, um grande abraço, você do bairro do Retiro, né, e todos aqueles que têm nos assistido, não somente aqui na cidade de Petrópolis, mas você que tem nos assistido até fora do país, porque eu sei que a palavra do Senhor ele tem alcançado milhares de pessoas e através das redes sociais, né, que tem sido um canal, né, para que possa as pessoas receberem essa palavra. Queridos, hoje eu quero estar compartilhando com você uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. E é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Essa palavra veio através de um dos meus devocionais, e eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo, e eu tenho certeza que Ele vai continuar ministrando ao seu coração. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu marca-texto, o seu caderno de anotação, para que possamos estar estudando a palavra do Senhor. Venha comigo, Mateus capítulo 14, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Querido, não tenha medo, é Jesus que está ao seu lado. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Interessante que quando nós pegamos o contexto, né, dessa passagem, nós observamos que os discípulos eles estavam vindo de uma cruzada evangelística. Eles tinham vindo de um tempo onde que Jesus fez grandes milagres e principalmente a transformação ou a multiplicação dos pães e peixes. Mas a primeira lição que eu aprendo aqui, queridos, que não é milagres ou um primeiro acontecimento de milagre que revela realmente quem Jesus é na vida da pessoa. Por quê? Todos nós precisamos de um milagre. Você precisa de um milagre, eu preciso de um milagre. E todo o tempo nós estamos buscando do Senhor um milagre. Mas muitas vezes nós estamos focados somente no milagre. Mas nós não estamos compreendendo quem é Jesus, quem é Deus na nossa vida. Ele não é só autor daquele milagre que nós precisamos,
mas Jesus é aquele que permanentemente Ele está conosco. Permanentemente, a Bíblia fala que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Tu está entendendo isso? Você consegue compreender que Jesus está contigo todos os tempos e Ele não está com você somente para produzir o milagre que você precisa momentaneamente, mas Ele quer estar com você todos os momentos da sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. E a Bíblia fala que logo após, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala para que os discípulos entrassem num barco que Ele iria subir no monte para orar. E assim aconteceu. Os discípulos entraram num barco e eles foram para o meio do mar. E ali começa um vendaval, um vento muito forte. E ali começa a sacudir o barco ao ponto deles ficarem com medo. E eles eram pessoas experientes, por quê? Porque eles eram pescadores. Mas eles ficaram com medo. E a Bíblia fala que Jesus, lá do alto monte, ele vê aquela situação acontecendo e ele vem ao encontro daqueles homens experientes, pescadores, mas estavam passando por um momento, talvez um momento diferente, um momento que eles nunca viram acontecer em suas vidas. Um vendaval daquele, um mar totalmente agitado, e ali Jesus vem ao encontro daqueles homens. Eu aprendo também, queridos, que, interessante, que as tempestades, elas são incontroláveis, posso dizer assim, porque são produzidas pela natureza. Então, há situações em nossas vidas que nós passamos, que você não precisa buscar. Às vezes uma luta, uma adversidade, ela vem mesmo. Mas há situações, queridos, que nós buscamos. Há situações que nós buscamos. Então eu aprendo aqui, queridos, que, primeiro, aqui quando diz, aqui em Mateus capítulo 14, versículo 24, diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Queridos, aqueles discípulos, eles não escolheram a tempestade. E talvez essa tenha sido o seu questionamento diante do Senhor. Senhor, eu não escolhi essa tempestade. Eu estou vivendo uma situação que me envolveram, uma situação que me empurraram para dentro dessa tempestade. Eu não escolhi. E realmente, há situações que acontecem em nossa vida. Há situações que são inevitáveis. Por mais que nós nos protegemos, por mais que nós somos vigilantes, mas situações que são inevitáveis. Mas eles estavam em obediência. Foi Jesus que falou para que eles entrassem no barco. Foi Jesus que deu uma direção a eles. E essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer para você refletir no dia de hoje. A tempestade que você está vivendo, você está em obediência a Deus? Como é que está a sua vida hoje? Porque, queridos, o que nós hoje precisamos entender é que o Senhor Jesus, Ele nos chama a ser obedientes à sua palavra. E os discípulos, eles entraram no barco por obediência. Quando eles ouviram a orientação de Jesus, simplesmente, eles abriram mão de tudo que estavam fazendo e entraram no barco. Eu me policio muito nisso, Eu tento de todas as formas ser obediente. E uma coisa que eu aprendi, que obedecer não é questionar, obedecer não é dizer, daqui a pouco eu vou fazer. Por exemplo, na minha casa, minha esposa pede algo, talvez eu estou ali estudando a Bíblia, talvez ali eu estou vendo um filme, assistindo uma televisão, mas a minha esposa pede, Adilson, pega aquilo ali para mim. Isso aconteceu ontem. Ontem eu estava sentado na beira da cama, estudando, e aí minha esposa falou, Adilson, ela poderia ter pego, mas ela me pediu, Adilson, pega no armário aquela caixa para mim.
Eu não falei com ela daqui a pouco, eu não falei com ela espera mais um pouquinho, eu não falei com ela aguenta aí, já vou pegar. Não, fui e peguei. Parei o que eu estava fazendo e fui pegar. Eu entendo que isso chama-se obediência, queridos. É você ouvir a voz e fazer. Porque nós temos a tendência a procrastinar ou simplesmente não fazer. Fazer depois, fazer a hora que você quer. E nós precisamos entender que o Senhor ele nos chama e nos ensina a ser obediente a Ele. E para nós, devido à nossa natureza, devido ao pecado que habita em nós, isso é muito difícil. Porque muitas vezes eu até obedeço contrariado, mas eu obedeço. Porque eu entendo. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: aonde eu não chegar pela minha fé, eu vou chegar pela obediência. Por que essa frase? Porque tem muita coisa que na palavra de Deus eu não entendo, tem muita coisa que eu estou aprendendo, tem coisas que ainda não foram reveladas a mim. Tem situações que acontecem na minha vida que eu também não entendo. Mas o que eu quero ser é obediente à palavra do Senhor. Então aqueles discípulos, eles estavam em obediência. Eles entraram no barco. Eles não questionaram. Mas, mesmo assim, enfrentaram o vento contrário. Mesmo em obediência, queridos, eles passaram por aquele momento de prova, de luta. E a nossa vida é assim. Muitas vezes nós estamos em obediência e às vezes questionamos, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel à tua palavra, eu tenho um compromisso com a tua obra, com o teu reino, mas parece que tudo está dando o contrário. Queridos, Deus ele quer nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes nos fazer amadurecer. Porque, como eu iniciei falando aqui, a multiplicação dos pães e peixes, eles ainda não fez com que revelasse quem era Jesus para eles. Eles precisavam de mais uma experiência para entender que Jesus é Senhor de todas as coisas. Jesus é Senhor do tempo. O Senhor Jesus é o Senhor das águas. O Senhor Jesus é o Senhor do vento. Queridos, então, se você está passando por um vento, creia que Jesus ele pode a qualquer momento fazer passar esse vento, parar esse vento. O que nós precisamos é continuar em obediência. Então, queridos, eu aprendo aqui que ser obediente não nos isenta de passar por tempestades. Não nos isenta, pelo contrário. Quando nós lemos lá em Romanos 8:38, que diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e você pega todo o contexto ali, você vai ver que ser mais do que vencedor, queridos, é porque você consegue vencer em meio às tribulações. Mesmo em meio às guerras, você é um vencedor. E mesmo que você tenha uma aparente derrota, você continua sendo vencedor. Porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, a própria palavra diz que o mundo ele produz aflições. Mas essa palavra também diz o quê? Tenha bom ânimo. Eu venci. E se Jesus venceu, queridos, nós venceremos também. Porque Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra. Em Salmos 34:19 diz, muitas são as aflições do justo. Eu não posso dizer para você que nós, como cristãos, nós não vamos passar por lutas. Passamos. Só que passamos. Nós não ficamos nas lutas. Porque nós cremos no nosso Redentor. Nós cremos num Deus que abre porta, fecha a porta. Nós cremos num Deus que muda a nossa história. Nós cremos num Deus, queridos, que nos resgata nos momentos mais difíceis, como Ele fez com Pedro. Agora, a tempestade que nós escolhemos enfrentar. E aqui no versículo 28 diz, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Mesmo em meio a toda aquela tempestade, quando Pedro ele vê Jesus, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero ir na sua direção. Interessante que parece aqui que Pedro estava testando Jesus, né? Mas não. Pedro aqui, queridos, ele estava dizendo: Senhor, eu confio em ti. Se é o Senhor vai fazer um milagre acontecer. E é essa convicção que precisamos ter no nosso coração. Pedro, ele não precisava sair do barco. Ele pediu para sair. E aqui está a diferença, queridos. Os discípulos lutavam para sobreviver. Pedro desejava experimentar algo maior com Jesus. Eu te pergunto, você quer experimentar algo maior com Jesus? E para que você possa experimentar, querido, você precisa entender que precisa focar em Cristo. Porque quando nós temos uma fé madura, quando nós estamos crendo de verdade, queridos, não são as tempestades que vão nos paralisar. Eu creio que o Senhor, Ele pode fazer você caminhar em cima das suas tempestades. Porque o Senhor, Ele quer nos dar a vitória em meio às tempestades. Porque muitas vezes você pensa, o Senhor vai me dar a vitória quando a tempestade passar. Não. Queridos, a nossa fé, ela precisa estar sendo fortalecida em meio às tempestades. Então eu quero te motivar no dia de hoje a você estar com seus olhos fitos no Senhor, acreditando. Agora, eu aprendo aqui também, queridos, que a tempestade muitas vezes nos dá medo. Há situações que nós passamos que não é fácil. Choramos, gritamos, clamamos e parece que são infindáveis, parece que não vai parar, porque o medo ele é natural, o medo ele é humano. Nós temos medo. É verdade. Isso é da nossa natureza. Mas o medo, queridos, fez com que Jesus fosse a eles. Jesus chegasse a eles. Porque Jesus estava observando o que eles estavam passando. Porque aqueles discípulos, eles não eram qualquer um, eles eram discípulos. Eles eram filhos. Jesus os amava como Jesus te ama. E sabe o que isso revela, queridos? O medo apenas, ele revela o nosso coração. Ele mostra como a nossa fé está com relação a Deus. O medo, ele revela se a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. E talvez você está vivendo isso, você está indeciso, você está com medo, você está até sem direção. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje, queridos, Jesus está observando, Jesus ele está vendo, Jesus sabe do que você está passando. E o que Jesus espera é o quê? É que você não tenha medo. Porque em Marcos, olha o que diz Marcos 4:41. Após Jesus acalmar a tempestade, eles ficam com mais medo ainda. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque eles acham que Jesus era o quê? Um fantasma. E Isaías 55:8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos com medo também do agir de Deus, da justiça de Deus, de como Deus vai agir. Tu sabia que para algumas pessoas estar doente é bom? Eles não querem se livrar das doenças? Por quê? Porque a doença faz com que tenham filhos ao seu redor, tenham pessoas ao seu redor. Mas Jesus ele quer te curar emocionalmente, mentalmente, fisicamente. E tem pessoas que continuam, eu estou doente para ser abraçado, para ser visto, para ser acolhido. Queridos, nós precisamos nos libertar de todo tipo de pensamento que
que nos faz ser dependente de outras pessoas, porque a proposta de Deus é ser dependente de Deus. Então, se liberte no dia de hoje, queridos. Fala, Senhor, eu creio que eu vou vencer. Eu não preciso ficar nessa dependência de pessoas. Eu creio que o Senhor vai me fazer ser mais do que vitorioso. Eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida e minha história. Porque é isso que o Senhor, Ele reserva para mim e para você. Pedro, queridos, ele foi muito audacioso. Imagina, em meio a uma tempestade, em meio a um momento difícil, fala, Senhor, eu estou contigo, eu quero caminhar sobre essa tempestade. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória no meio da tempestade. Olha o que Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti sobre as águas. Isso acontece, queridos, isso não é desafio, é dependência de Deus. Ele não sai sem permissão. Ele não saiu sem permissão, ele não simplesmente pulou do barco e saiu andando, não. Ele pede ao Senhor Jesus, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até a ti. Sabe que Jesus falou? Venha, venha. Querido, Jesus é aquele que vai caminhar com você no meio do fogo. Esse é o nosso Deus. Queridos, Pedro ele não confiou nas águas, mas ele confiou na palavra do Senhor. Venha. E Jesus está te motivando a você hoje também a confiar na sua palavra. Confie na palavra do Senhor. Porque a fé verdadeira, queridos, ela sempre vai vir da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Então confie na palavra do Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa semana que passou, a minha filha, ela se formou na faculdade e depois de 4 anos e meio, né, se formou em odontologia. Eu estava falando para a igreja, agradecendo a igreja, queridos, como a igreja ela é importante na minha vida e na vida da minha família. Por quê? Porque nesses 4 anos e meio aconteceu muitas coisas, muitos desafios. E quantas vezes, queridos, eu cheguei na igreja, eu tinha um abraço, eu tinha uma palavra de fé. Teve dias, queridos, que não foi eu que preguei, outra pessoa pregou e aquela mensagem falou meu coração. Eu fui acolhido, eu fui abraçado. Eu tive pessoas que eu consegui abrir o meu coração para elas, conversar com elas e elas oraram pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha filha. Queridos, como a igreja é importante. E aqui, quando nós lemos Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você ouve a palavra de Deus aonde? Aonde tem um grupo de pessoas que falam da mesma palavra, né? Do mesmo assunto. E é na igreja. Então, queridos, não abra mão de estar na presença do Senhor. E eu agradeci a igreja, eu falei, irmãos, como vocês são importantes, como a igreja é importante para mim, como eu sou uma pessoa que eu não abro mão de estar na igreja, como eu sinto falta de estar na igreja, até quando eu viajo. Se eu tirar uns dias de férias para viajar, eu sempre busco uma igreja. Eu preciso estar no meio dos meus irmãos, daqueles que vão morar no céu, numa eternidade. Então, queridos, não abra mão da palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, queridos, continue acreditando. Agora, sabe qual foi o motivo que Pedro ele afundou? O texto é aqui muito claro. Diz lá no versículo 30, reparando na força do vento, teve medo. Queridos, não foi o sair do barco, não foi isso. Não foi Pedro ter tentado andar sobre as águas, não foi isso que fez afundá-lo. Sabe o que aconteceu? Pedro mudou o foco. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós começamos a caminhar na direção, Deus começa a fazer milagres, o sobrenatural começa a acontecer, as coisas começam a mudar, né, na nossa vida, a nossa história começa a dar uma outra direção, outro sentido, mas de repente você muda o foco. Você tira os olhos de Jesus. Você começa a olhar muito para a mesa do mundo, esquece da mesa de Deus.
E aí, quando a mesa do mundo, querido, está farta, quando a mesa do mundo está cheia, nós temos a tendência de abrirmos mão da mesa de Deus. Quer ver uma coisa? Eu tenho observado que as pessoas têm banalizado um momento muito especial, que é a ceia do Senhor. As pessoas hoje não se importam mais de estar na igreja para ceiar. E isso é algo muito preocupante, porque nós vemos que o Senhor ele deixou 2 sacramentos, que seria a ceia e o batismo, para que nós possamos praticar. E as pessoas não se importam mais hoje. Muitas pessoas não se importam, não priorizam. Então, Pedro, queridos, ele deixou com que os seus olhos olhassem para as circunstâncias. E sabe o que o Senhor fala? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não diz, Pedro, por que tu tentou? Mas o Senhor, ele diz, por que você duvidou? Por que você mudou o foco? Por que você não deixou com que a fé aumentasse no seu coração? Por que você deixou a fé morrer? Por que você priorizou outras coisas? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando firmemente para Jesus. Esse é o nosso foco, olhar para Jesus. 2 Coríntios 5, 7, andamos por fé e não por vista. Tiago capítulo 1, versículo 6, o que duvida é semelhante à onda do mar. Ele é levado para um lado, é levado para o outro, ele é sacudido. Mas nós precisamos manter o nosso foco. É Jesus, queridos. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade de distrações. Mas o Senhor Jesus hoje nos convida a estarmos com os nossos olhos fitos nele, na direção dele. Então, entenda bem, há tempestades que elas vão chegar, mas não deixe com que isso te paralise. Entenda, o Senhor ele vai te fazer ser mais do que vencedor em meio às tempestades, em meio às lutas da vida. Continue acreditando, continue com seus olhos em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra que nos motiva, que nos dá fé, que nos faz entender, ó Deus, que as nossas vitórias, ó Deus, acontecerão em meio às tempestades. Nós conseguiremos andar, ó Deus, sobre, ó Deus, as ondas, sobre o mar revolto, ó Deus, sobre as tempestades das adversidades da vida, porque a tua promessa, Deus, é nos fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nada pode nos separar do teu amor. Então, Senhor, visita cada casa, cada família, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que essa palavra, Deus, venha fazer, ó Deus, com que eles tenham vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor venha inundar cada coração que está nos assistindo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe o seu dia. TVC, a TV do Correio da Manhã.